Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja com todos vocês. Que a força de nosso Deus te governe, que o poder de nosso Deus te preserve, que a sabedoria de nosso Deus te instrua, que a mão de nosso Deus te proteja, que o caminho de nosso Deus te guia e que o escudo de nosso Deus te defende todos os dias da sua vida. Amém. Que bom, amado, estar aqui com vocês novamente. Que bom estar falando da palavra do Senhor novamente. É muito bom compartilhar isso com vocês. É muito bom compartilhar a alegria que eu sinto da palavra do Senhor todos os dias na minha vida. É muito bom a gente se direcionar nos caminhos que o Senhor está lá de braços abertos, esperando a nossa ida ao lado dele. É muito bom se direcionar nos caminhos corretos que o Senhor quer da gente, ouvindo a palavra do Senhor. Porque isso daqui não é só um livro, isso aqui é a palavra do Senhor, aqui é a palavra do Senhor, aqui é o Senhor falando conosco, nos direcionando, dando-nos conselho, falando o que Ele quer da gente, nos modificando. Muitas vezes eu leio a palavra do Senhor e me corrijo. O Senhor não quer isso de mim. O Senhor quer que eu vou para outros caminhos. O Senhor está me ensinando hoje o que eu devo ou não devo fazer. E é assim que o Senhor quer que a gente nos conserta, porque ninguém é perfeito. Todas as pessoas são imperfeitas. Perfeito somente ao Senhor, e Ele quer nos direcionar a corrigir os nossos erros, nos corrigir as nossas falhas, que afaste dos caminhos dele, todos os erros que afaste dos caminhos do Senhor, Ele quer nos corrigir, e a cada dia mais Ele faz isso com a palavra que a gente tem de ouvir Ele, a palavra que a gente ouve e recebe como direcionamento, como conselho que a gente tem. E é isso que o Senhor quer de você, que você se direcione nos caminhos certos, que vai ao encontro dele e que leve irmãos também ao encontro dele, que tem muitos irmãos tristes, precisando ouvir a palavra do Senhor e às vezes não encontra força, não encontra a paz, não encontra o caminho que leve ao Senhor. Então, Deus está te pedindo hoje para você fazer isso. Leve o seu irmão que precisa pelos caminhos do Senhor. E se você não acha capaz e você acha que você não pode, que você não consegue falar palavras bonitas, se direcione e se entregue ao Espírito Santo, se entregue a vida ao Senhor, que Ele faça isso por você. Pode ter certeza que Ele vai te instruir, Ele vai usar as palavras certas para direcionar o teu irmão aos caminhos que você também está indo. Comece hoje, meus irmãos. Comece hoje a ouvir o que o Senhor tem para falar. Pede para o Senhor que use a sua mente, use seu ouvido, use seus olhos, use seu ouvido. Fortaleça o teu coração para que você se direcione teu irmão também. Porque muitas vezes a gente lê a palavra do Senhor e vê que o Senhor tem na nossa vida caminhos bons. Que tudo que você for fazer, que você pedir conselhos ao Senhor, você vai receber. Você vai na graça certa, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai arrumar um namorado, vai a algum passeio, se direcione na palavra do Senhor. Pergunta para Ele: Senhor, é esse meu caminho que o Senhor quer de mim? É esse o caminho que o Senhor quer que eu vou? É esse o caminho certo que o Senhor quer direcionar a mim? Pode ter certeza, se você seguir os conselhos que o Senhor tem para falar com você, mediante a palavra dele, você não vai errar, você não vai cair, porque você está ouvindo o que o Senhor quer falar com você, você está ouvindo que o Senhor está te aconselhando os caminhos corretos. Então comece hoje, irmão, comece hoje, irmã, a se direcionar nas palavras do Senhor. Tem uma dúvida? Não sabe como agir? Vai lá no teu quarto, fala com o Senhor: Senhor, eu preciso te ouvir, e vai na palavra dele. Não entendeu? Fala de novo: Senhor, eu não entendi, fala de novo comigo. Ele vai falar, e mediante palavra, usar irmãos para falar com você. Um simples gesto, ele vai te mostrar o que você precisa falar, mas fale com o Senhor. Ouve o que o Senhor tem para falar em oração, na palavra, na boca do Senhor. Direcione o que o Senhor tem para você. E pode ter certeza, meus irmãos,
vocês não vão vai cair caminhos errados, vocês não vão em caminhos errados, porque o Senhor vai te direcionar. E é hoje que eu quero dividir essa palavra com você, porque o Senhor nessa palavra, Ele nos leva aos caminhos que a gente precisa pensar se é o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar está correto. Então, é a palavra Ezequiel 37, do 1 ao 14. Vamos mergulhar na palavra, vamos receber a graça que o Senhor tem para falar comigo e assim direcionar o que o Senhor quer conosco nessa noite. Os ossos secos. A mão do Senhor desceu sobre mim, e ele me arrebatou do espírito, e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estava inteiramente seco, disse o Senhor, filho do homem. Poderia esses ossos retornarem à vida? Senhor Javé, responde, só vós o sabeis. Ele disse então, proferem oráculos sobre esses ossos, ossos dessecados. Lhe dirá, escutai a palavra do Senhor. Eis que vos declaro, Senhor Javé, vou fazer reentrar em você o sopro da vida para fazer reviver. Porém, em vós músculo, farei vir carne sobre vós, vós cobrirei de pele, depois farei entrar no vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e saberei assim que sou o Senhor. Profetize, pois assim que tinha recebido ordem, no momento em que comecei um barulho se fez ouvir, em seguida o ruído ensurdecedor, enquanto os ossos vinham unir os outros. Prestando-lhe atenção, vi que se formaram entre vós músculos, que nascia neles carne e uma pele que recobria. Todavia não tinha espírito. Profetiza o espírito, diz-me o Senhor. Profetiza, filho do homem. Dirija-se ao espírito, e que diz o Senhor Javé. Vem espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que reviva. Profere o oráculo que ele me havia ditado. E daí, aos poucos, o espírito penetrou nele, retornando-lhe a vida. E se levantaram sobre seus pés uma grande e imenso exército. Então o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são todos raças israelitas. Eles dizem, nossos olhos estão secos, nossas esperanças está morta, estamos perdidos. Por isso, dirige-se ao seguinte oráculo. Eis que diz o Senhor Javé, ó meu povo, vos abri vossos túmulos, e lhe farei sair deles para transportar a terra de Israel. Sabereis então que é que o Senhor, o meu povo, quando eu abrir o vosso túmulo e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito, para que fazer voltar a vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que sou o Senhor, que o disse e executei. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Que palavra! Que palavra! Vamos então entender, imaginar, que a gente precisa imaginar a palavra do Senhor. O profeta Ezequiel está lá visualizando aquele ossos secos. Ele olhando aqueles ossos secos. O que seria aqueles ossos secos? Quantas vezes a gente está se sentindo assim, né? Um nada. Ossos secos. Se sentindo mortos. Vazio. Sem nada vale a pena. Quantas vezes a gente se coloca assim, né? Mortos. A tristeza.
coloca na nossa vida esse sentimento de eu sou apenas um vazio. Muitos irmãos na nossa vida hoje, no dia de hoje, não no tempo de Ezequiel, mas no dia de hoje, muitos irmãos se sentem assim, um vazio, um deserto do nada. E Deus fala, esses ossos podem reviver? Jesus perguntando, esses ossos podem reviver? Se ele perguntou para Ezequiel se esses ossos podem reviver, o que seria hoje ele perguntando para nós? Esses ossos podem reviver? Jesus sabe tudo, se pode ou não pode. Ele pergunta para nós, que humildade, né? Ele quer conhecer a nossa fé. Ele quer saber se a gente tem fé para acreditar que Ele é Deus, é Jesus do impossível. Ele age, ele tem poder para realizar o que os nossos olhos não acreditam. E hoje ele fala na palavra. Na humildade ele pergunta para Ezequiel, esses ossos podem reviver? E Ezequiel fala para ele, tu sabe se pode reviver, né? Só vós o sabeis se pode ou não pode. Imagina o Senhor perguntar para você hoje, a sua vida pode mudar, meus irmãos? Aí você olha para o Senhor e fala assim, ô Senhor, pode? Será que minha vida pode mudar, essa vida que está difícil e que para mim está difícil, que para mim é impossível, que para mim está difícil, será que pode mudar? Deus é Deus do impossível. Deus, ele age. Deus, ele pode restaurar osso. Por que não pode restaurar a tua vida? Por que ele não pode mudar o seu sofrimento do dia de hoje? Por que ele não pode fazer isso? Ele está perguntando para nós, ele está perguntando para Ezequiel, para saber se a gente confia que aqueles ossos podem ser restaurados. Agora ele está perguntando para você, a sua vida pode ser mudada? O seu filho que está nas drogas pode sair? A sua filha que está doente pode ser curada? A sua vida pode ser mudada? O teu marido que está na bebida pode sair do vício? Já se perguntamos com essa palavra que o que o Senhor quer conosco? Ele quer saber se a tua fé é forte, que você está restaurada, equilibrada no Senhor, para falar assim, pode, Senhor, pode, meu filho pode sair do vício, meu marido pode sair do vício, minha filha pode ser curada, meu parente pode ser curada, porque o Senhor pode fazer, que o Senhor é Deus do impossível. E hoje o Senhor fala conosco nessa palavra, quando ele pergunta para Ezequiel se os ossos podem ser restaurados. Quando ele mostra para Ezequiel que os ossos se ajuntam, nervos, músculos, restaura ali na frente dele, ele está mostrando, eu posso, eu sou o Senhor da tua vida, eu posso tudo. Eu posso reviver os mortos. O que é a sua vida para o Senhor? Agora o Senhor também ele mostra para a gente que a gente precisa acreditar. Não apenas ver os nervos restaurados, os músculos restaurados, a gente precisa confiar que o Senhor vai fazer. Sim, que a gente precisa, a gente vai modificando e olhando aos poucos o que o Senhor está fazendo. E não querer, naquele momento, que o Senhor faça tudo de uma vez aos olhos e aqui a gente não acredita que o Senhor pode. Deus é o Deus do impossível. Deus pode tudo. Então a gente precisa confiar. Se ele restaurou os ossos, ele vai restaurar a tua vida. Mas as tuas orações precisam chegar até ele. A tua oração precisa chegar até o Senhor. E tua oração está chegando até o Senhor? Você está abrindo os corações, você está abrindo a tua boca, o teu louvor, a tua fé e está falando, Senhor, eis-me aqui.
ouve o teu clamor da tua filha, ouve a oração que a tua filha tem para falar contigo. Você está sendo forte nisso? Porque se você está rezando hoje e amanhã não, e quer a graça assim restaurada como aconteceu nos olhos de Ezequiel, precisa estar forte, firme e confiante, minha irmã, meu irmão. Precisa confiar que o Senhor vai fazer, mas a gente precisa estar lá, forte nas orações, forte na fé, forte acreditando que pode demorar, porque tudo é tempo do Senhor, não é tempo teu, mas o Senhor pode fazer. Enquanto Deus está agindo, Deus sabe o momento correto como agir. Você está lá orando, joelhando, aclamando o Senhor. Pode ter certeza que as suas orações vão chegar no coração do Senhor no momento e na hora certa, porque o Senhor sabe o momento e a hora certa que Ele vai agir. Porque as nossas orações é para restaurar o nosso irmão, é para restaurar o membro da nossa família, mas o momento, Deus sabe se é aquele momento dele ser restaurado ou não. Deus não faz nada incompleto, Deus faz tudo completo. Deus sabe o momento que vai fazer e não vai voltar atrás, porque Ele restaurou de verdade, Ele viveu aquele momento de escuridão e acordou para a vida. A pessoa também precisa estar tendo essa intimidade com o Senhor. Mas não desista, mãe, não desista, pai, não desista de orar pelos seus, não desista de orar pelos teus filhos que estão na droga, não desista de orar pelo teu marido que está na droga, não desista de orar pelo teu marido que está traindo você. Não desista, pai, não desista de ninguém, porque o Senhor está falando, eu sou o Senhor do impossível, eu sou o Senhor que tudo pode, eu posso dar a vida, eu posso restaurar ossos secos, eu posso tudo. Ele fala nessa palavra, Deus nos restaura, Deus fala firmemente, confia, eu posso. Você vai ver como ele fez no olhar de Ezequiel, você vai ver o tempo, a hora certa, a tua família restaurada. Aqueles ossos secos lá do teu filho, que está naquela luta na droga, ele vai ser restaurado. Mas a gente também precisa ser restaurado, porque às vezes a gente está orando a Deus para aquele filho, aquele marido restaurar, mas a gente não está agindo corretamente. Não adianta eu estar rezando pela minha filha hoje, amanhã eu esqueço, depois eu esqueço, aí depois eu vou cobrar o Senhor. Senhor, tu não fez. Peraí, eu não fui firme na minha fé, eu não acreditei que Deus vai agir, eu caí. Não, joelha todos os dias, pai, joelha todos os dias, mãe, e muda o seu jeito de agir, de falar dentro da tua casa, porque aqui, ó, a nossa palavra tem poder. Quantos pais, quantas mães ficam xingando teus filhos? Ah, aquele filho é danado demais. Danado não é palavra que mãe fala, tem que falar para filho, não. Essa palavra não pode entrar na sua boca, mãe. Você está amaldiçoando o teu filho. Não pode entrar na tua boca, pai. Você está amaldiçoando o teu filho. Não xingue seu filho de besta. Não fique colocando ele para baixo. Começa a falar, profetiza a palavra do Senhor. Meu filho é uma bênção, meu filho é uma graça, meu filho é um anjo, meu filho... Profetiza o que você quer do teu filho e começa a acreditar que Deus vai restaurar os ossos, Deus vai restaurar a vida dele, Deus vai restaurar aquele marido que está te dando trabalho na bebida, Deus vai restaurar. Mas profetiza, meu marido é uma graça, meu marido é uma bênção, meu marido é uma bênção. Ele não é não, eu sei que pode não ser mesmo, ele está te dando trabalho, dor de cabeça, mas profetiza, fala que é.
Começa a falar com o Senhor, Ele é, Ele é, Ele é. Tire a palavra não da tua boca. Tire a palavra que não posso, não consigo. Tire essa palavra dentro da tua casa. Isso desanima, isso coloca negatividade para tua família. Esquece o não, coloque o sim na tua vida. Ele pode, Ele deve, Ele vai conseguir a graça. Meu filho, é uma bênção. Começa a profetizar a tua graça. Começa a mudar o teu jeito de agir. Antes de você estar rezando pela pessoa e querer uma graça restaurada na vida dele, se você não restaurou a tua, comece hoje a mudar isso. Porque às vezes a nossa dificuldade é por palavras maldizentes, por palavras erradas que a gente começa a falar e a gente não entende. Outro dia eu estava falando com uma mãezinha que falou assim: meu filho é danado demais, meu filho só bagunça, meu filho... Eu falei: mãezinha, muda a maneira de falar que você vai ver, ele vai mudar. Ai, mas ele não é... Eu falei assim: é claro, você está falando que ele não vai ser mesmo. Se a mãe, que é a mãe, está falando que ele não vai, ele não pode, ele não vai. Então a gente precisa mudar os nossos hábitos de falar, a nossa maneira de agir. Quando a gente bate os pés lá numa pedra, a gente vai e xinga aquele palavrão. Aí o que vai? Nossos filhos vai ouvir e vai falar também. Claro que a gente não vai conseguir bater os nossos pés, sentir a dor e falar: Jesus, Maria, José. Claro que não, é difícil a gente sentir a dor e falar, mas se cale-se. Se cale-se de um palavrão. Tenta não contaminar a tua casa. Tenta trazer coisas boas, porque o Senhor está falando aqui: profetize. A nossa boca profetize o que a gente quer. Profetize. Jesus está falando, ensinando Ezequiel: profetize. Fala que ele vai ser restaurado, ele vai. O Senhor está ensinando Ezequiel a falar da maneira correta e confiar que a boca tem poder. A nossa boca tem a maneira de falar que a gente pode, se a gente está na palavra do Senhor, a gente consegue. Usando a palavra do Senhor, a gente pode tudo. Se o irmão está triste, desanimado, você fala assim: meu irmãozinho, o Senhor te ama. O Senhor quer que você se restabeleça. O Senhor quer que você saia dessa tristeza. Ele vai tocar, Jesus vai tocar no coração dele a nossa palavra. Agora a gente fica usando palavras para falar negatividade para o outro, para apontar os dedos para o outro, para ficar negativando as pessoas. Muitas vezes a gente não é o canal da graça porque a gente acaba usando a nossa boca para falar coisas erradas. Então a gente precisa mudar hoje. A gente precisa ouvir o que o Senhor está ensinando aqui a Ezequiel. Profetize. A gente não somos nada sem o Senhor Jesus. Não somos nada. Mas se a gente coloca o Senhor na frente e coloca o Senhor para mudar a nossa história, coloca o Senhor para mudar a nossa vida, coloca o Senhor nos caminhos da nossa família, pode ter certeza, é Ele que vai direcionar você aonde você tem que ir. É Ele que vai te ensinar a maneira que você tem que falar e a maneira que agir. Mas que às vezes as coisas dentro da nossa casa não mudam porque a gente não muda primeiro. A gente não muda a nossa maneira de agir. A gente não muda a maneira de pensar. A gente não muda a maneira de falar. A gente não muda a maneira que a gente tem que se expressar. E aí essa maneira é o que leva a nossa casa às vezes por um caminho errado. Pelo fato da gente não ter discernimento das palavras. O Senhor hoje está falando isso conosco. Muda a maneira de você falar. Muda a maneira de você agir. Profetize a graça na tua casa. Se você fala: não vou conseguir, você não vai conseguir mesmo, porque você está falando que não vai conseguir. Então, a partir de hoje, muda a maneira de você falar: eu vou conseguir, porque eu tenho um Deus todo-poderoso que tudo pode, tudo faz, tudo age, porque Ele sabe o momento certo e a hora certa de fazer a graça na minha vida. Começa hoje, meus irmãos.
Começa hoje a deixar Deus agir na tua vida. Comece hoje a deixar Deus mudar a tua história. Comece hoje a maneira de você falar com o teu irmão. Deus, ele usa muito essa palavra do profeta Ezequiel para nos ensinar. Muito. Muito quando ele ensina que vem um Espírito do quatro dos cantos do céu. A nossa vida é assim. A gente precisa acreditar que o Senhor manda fogo do céu, manda fogo do céu à nossa vida, para tirar toda a mágoa do nosso coração, para tirar toda a nossa tristeza, mas somente a gente tem que abrir o coração para o Senhor, porque Ele não entra na nossa vida se a gente não permitir, Ele não entra na sua casa se você não permitir, Ele não entra na sua história, no teu marido, no teu trabalho se você não permitir. Comece a entender que o Senhor manda fogo do céu, o Senhor manda Espírito Santo para poder ficar com você, te proteger todos os dias, mas basta você deixar. Basta você não usar palavras maldizentes da sua boca, porque quando a gente começa a falar palavras ruins, palavras de discórdia, palavras negativas, palavras de eu não posso, eu não quero, eu não consigo, eu não sei. A gente começa a colocar tristeza dentro do coração e começa a se afastar do Senhor, porque a gente se sente uma pessoa inútil. A gente não abre o coração para a graça. Comece hoje, meus irmãos. Comece hoje na palavra que o Senhor está falando com você. Comece hoje a falar para o teu marido, mesmo que ele chegue bêbado em casa, mesmo que ele quebre tudo, olha para ele e fala assim, você é importante para mim. E o Senhor quer você restaurado porque você é importante para o Senhor. Comece a colocar a mão na cabeça do teu marido quando ele dormir embriagado. Comece a orar por ele e falar assim, você, meu esposo, vai ser um homem de Deus. Você vai servir a Deus. Comece a colocar a mão na cabeça do teu filho à noite quando ele estiver dormindo e fala assim, o meu filho vai servir o Senhor. Eu te entrego, Senhor, o meu filho para que ele te sirva. Eu entrego, Senhor, meu Deus, a minha filha para que ele te siga. Eu quero, Senhor, que o Senhor restaure a minha casa. Eu quero, Senhor, que o Senhor restaure o coração do meu filho, a mente da minha filha, restaure a mente do meu marido. Eu quero, Senhor, que o Teu restaure e tire a bebedeira do meu esposo. Quando você começa a colocar graça na vida da tua família, o Senhor começa a agir, porque você está usando de palavras abençoadas para agir, para Deus entrar na tua casa. Começa no dia de hoje, meus irmãos. Não deixe passar mais dias. Comece a mudar a tua vida hoje. O Senhor quer agir na tua vida. O Senhor quer restaurar a tua casa. O Senhor quer te tirar todas as dificuldades da tua vida, mas abra o coração para Ele. Abra a tua vida para Ele. Deixa Deus agir na tua vida. Deixe Deus agir na tua casa, que o Senhor vai agir. Comece hoje, agora, que o Senhor vai agir na tua vida. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor vai começar a entrar hoje na tua casa, desde quando você abriu esse vídeo para ouvir, que Ele vai entrar na sua casa e vai te restaurar. Eu acredito. E nessa fé que eu acredito que Deus vai restaurar a minha vida, a minha casa, a tua vida, que eu termino com essa palavra que o Senhor tem conosco. Que Ele ensina, porque o Senhor fala que mesmo que somos vivos, mesmo que morreremos, que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é nosso Pai. Deus, Ele fala conosco, e Ele está falando hoje com você, mesmo que você viva, e mesmo que você morra, você é meu, tá lá em Romanos 14, 7 a 8. Mesmo que você
viva e você morra, você é meu, você me pertence. Então comece hoje. Comece hoje a deixar Deus agir na sua vida. Para que quando a gente ir ao encontro dele, que a gente continua a abrir os olhos, os braços, os olhos e falar assim: eis-me aqui, Senhor, estou aqui no teu abraço, no teu aconchego. E eu me direcionei enquanto estava na minha família, eu me direcionei ao Senhor. E Deus quer hoje começar isso na tua vida. Amém? Fique com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo. Compartilhe, não deixe os nossos irmãos tristes. Se você conhece alguém que precisa da palavra do Senhor, que precisa ser restaurado, que precisa mudar a maneira de falar, a maneira de agir, compartilhe esse vídeo com nossos irmãos, que é isso aí que a gente quer, que cada vez mais os nossos irmãos comecem a falar do amor do Senhor, cada vez mais ele comece a proclamar a palavra do Senhor, para tirar nossos irmãozinhos da escuridão e da tristeza e abraçar ao Senhor Jesus Cristo, que Ele espera de braços abertos para nos acolher. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.